Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h39, de volta com o primeiro jornal. Muito obrigado pela sua audiência. Uma excelente segunda-feira a você que nos acompanha pela Prever FM em 100.9, também nas nossas redes sociais. Recebendo para mais uma entrevista aqui no primeiro jornal a secretária de Cultura do município, Cris Cury. Obrigado, Cris, pela sua participação com a gente e ter aceitado o convite. Opa, eu que agradeço. Falar de cultura é sempre um prazer para mim. Bom, primeiro fazer um balanço, de 2025, já também com os projetos para 2026. Como é que foi o ano cultural aqui em Botucatu, no seu ponto de vista? Puxa vida, André, olha, foi um ano bastante intenso. E para nós, o que foi muito interessante nesse ano de 2025 foi toda essa interação que a gente fez com outras pastas, outras secretarias e várias instituições. Por que eu estou dizendo isso? Em 2025, a gente teve a primeira virada inclusiva. Aí você fala, ok, um evento ele precisa ser inclusivo, um espaço precisa ser inclusivo, mas é muito mais do que isso. Então, quando a gente se uniu com a Secretaria de Esportes e levamos o pessoal para a base da nuvem com aquela cadeira Juliette, Quando a gente fez parcerias com a Secretaria de Educação e trouxemos as exposições das escolas feitas pelas crianças, com deficiência, a PAI, NAP, o pessoal do Down Hora da Unesp. Então isso foi muito tocante pra gente ver o quanto a cultura está inserida nisso, para além de ter uma acessibilidade de um elevador, de uma plataforma ou de um texto em braille. Isso também. E nos chama a atenção, que é um trabalho que a gente traçou como uma meta para 26, que isso precisa acontecer em todos os espaços e eventos. E aí, para além disso, a gente participou junto com o Conselho da Promoção da Igualdade Racial da Semana de Consciência Negra, Então, isso não é só um evento, é realmente um estado, é uma necessidade que a gente tem permanente de ir com esses conceitos para as escolas, de fazer essa inclusão. Então, foi algo que também nos impressionou bastante, para além daquilo que a cultura já faz. Esses foram alguns dos exemplos, A virada inclusiva, a Semana da Consciência Negra. A gente também apoiou muito a Semana do Idoso. Então, são semanas temáticas e que vão aí expandindo a área de atuação da cultura para além dos eventos. Cris, eu tenho percebido que Botucatu está crescendo em eventos culturais, A gente percebe que o teatro ali tem fila para pessoas poder usar e lota quase todas as sessões. O Godinho também esteve lá, teve a apresentação dos artistas, que foi maravilhosa esse ano. Cada ano eles estão melhorando mais ainda. E eles fazem 3 sessões porque não conseguem colocar todo mundo. O Botucatu já comporta alguma coisa maior, um teatro para 1.500 pessoas? Eu tenho essa sensação que sim, tá? Um novo espaço, se não pelo poder público, mas pela iniciativa privada. O que você acha? Que o Botucatu já tem espaço para ter um lugar maior, um novo espaço cultural? Lori, não só tem, como a gente precisa disso. Porque você veja, se a gente for fazer um evento que ele conte com orquestra e um corpo de baile, a gente já não tem onde comportar isso. Não cabe no nosso palco. Aí, se você pensar que uma orquestra tem 50 integrantes e uma academia de dança, ela vai trazer mais ou menos 100 crianças, ou às vezes até mais, nosso como palco tem não sido. Além do palco não comportar, imagina o público que a gente atrairia num evento de grande porte como esse. Você tem toda a razão. O nosso teatro tem 514 lugares. A arquitetura desse lugar me encanta. Às vezes eu vou em São Paulo, eu fico vendo aquilo lá. Se eu tivesse condição, eu construiria um, viu? Porque eu acho bonito, Você vai aqueles teatros grandes, aquelas, 1.500 pessoas, e estão todas as sessões sempre lotadas. Botucatu, pela sua posição geográfica, pela sua comunidade que gosta, temos aqui, muitos estudantes, muitas pessoas ligadas à cultura. Eu acho que Botucatu já comportaria um teatro para 1.500 pessoas com tranquilidade, não? E a gente tem as necessidades relacionadas a esses 2 extremos. Porque se você tem um teatro para 1.000 pessoas e você faz um evento que traz 200, parece que o teatro está absolutamente vazio. Mas daí nós teríamos o nosso hoje. Exatamente. Para 500 pessoas, né? São 514 lugares. O que a gente vai ter,
e é uma novidade bacana, a partir talvez de fevereiro já de 2026, a gente vai devolver para a população o Cine Nelly. E é claro que ele vem com um formato de cinema menor. O que vai nos ajudar? A gente desafoga um pouco o Teatro Municipal, que é como você disse, o teatro ele tem atividades de segunda a segunda. Porque o teatro, além das atrações artísticas e culturais, ele é a casa da Orquestra Jovem, da Orquestra Sinfônica e da Banda Municipal. É ali que esses equipamentos de cultura têm os seus instrumentos, os seus praticáveis e onde eles fazem os ensaios. Então a gente consegue desafogar um pouquinho o teatro. Mas essa questão de comportar um número maior de pessoas, às vezes o pessoal acaba alocando o teatro do La Salle, que é para uma capacidade de mais ou menos 900 pessoas. Mas ele não tem arquitetura correta. E ele não tem as coxias, a iluminação. Então ele atende a quantidade de público, mas ele não atende as necessidades assim mais técnicas para uma mostra, uma apresentação. O Nelly em fevereiro, a gente acredita. E você veja, é bom agora que a gente possa dizer isso. Foi uma parceria da iniciativa privada com a pública, porque a gente, enquanto gestão municipal, até a gente conseguir levantar todos os valores necessários para colocar ali no Nelly, talvez fosse mais alguns anos para que isso fosse uma realidade. Eu não canso de agradecer o Marcola, me surpreendeu o Marcola. O Marcola sempre foi um mão de vaca. Agora ter feito essa doação, Marcola, parabéns, querido. Puxa. Foi uma doação maravilhosa para Botucatu, vai ficar para a história essa. Não tenho dúvida. O projeto que vai ser feito lá, o que vocês pretendem utilizar o Nelly de que forma agora? A gente está num momento, vai chamar André, Nelly mesmo? Cine Nelly. A gente está num momento em que o audiovisual no Brasil e em Botucatu, eles estão em ascensão. Então, quando a gente fala no Brasil, a gente vê a quantidade de filmes que estão sendo premiados e com prêmios de uma relevância muito grande. Quando a gente fala em Botucatu, o estado de São Paulo, ele lançou nesse ano de 2025 o SP Film Commission. O que é isso? São cidades que ele foi mapeando que tem um potencial para serem chamadas de cidade-cenário. E logo que ele iniciou esse mapeamento, Botucatu constou entre as 10 primeiras. Então, nós fomos convidados pelo estado para integrar esse hall de 10 cidades. Quando eles foram fazer a apresentação desse projeto, foi em Cannes. Então a gente viu as paisagens de Botucatu lá. O que isso quer dizer? Que qualquer produtora nacional ou internacional pode entrar nesse cardápio do governo do estado e falar assim, olha, eu procuro um casarão, eu procuro uma paisagem, eu procuro uma logística que seja fácil para filmar. Onde eu posso encontrar isso? Poxa, Botucatu me oferece. Claro que hoje já são outras cidades. Para além disso, o que o governo do estado fez? Ele lança editais para a produção do audiovisual. Qualquer produtora que se comprometer a filmar ao menos 70% do seu filme numa dessas cidades que constam desse cardápio, ela tem uma pontuação acrescida. O que isso quer dizer? Na natação, por exemplo, um nadador vai vencer o outro por décimos de segundo, milésimos. E às vezes esse ponto faz toda a diferença para quem está concorrendo num edital para ter subsídios financeiros para fazer a filmagem do seu longa, do seu curta, seja o que for. Então, o que a gente deseja para esse espaço? Durante a semana, levar as crianças da rede pública municipal, para que elas tenham contato com essa que a gente chama da sétima arte. E não só os filmes que estão num cardápio comercial. Apesar de que o Marcola estendeu a generosidade dele. Ele olha o que ele disse, Lore. Todos os limites. Ele está com o cinema aqui no shopping. O que é que ele nos disse? Qualquer filme, respeitada a classificação indicativa, que for lançado no shopping, será entregue gratuitamente para as crianças da rede pública ao mesmo tempo. Marcola está numa fase iluminada, viu? Marcola, parabéns, querido. Então, durante a semana, no período da grade escolar, né, inclusive do contraturno, essas crianças vão tendo acesso a isso. Neste momento, a gente, cultura, nós estamos participando da construção do currículo escolar. Isso quer dizer o quê? Que as crianças vão passar a ter aulas e oficinas culturais dentro das escolas ou em outros espaços que elas saiam da escola para poder acessar.
E um dos nossos desejos é que elas possam começar a fazer o vídeo do minuto com o celular ou com algum equipamento. Então, esse vai ser um espaço que elas podem vir com profissionais para aprender a fazer isso, e depois a gente faz uma amostra desses filmes de minutos feitos pelas crianças. E aí, à noite, a gente vai ter esse espaço para os nossos artistas. A gente tem aí Talamonte, o Daniel Kojak, Domingos Meira, a Isabela Prado. Tem muita gente atuando nessa área. E quando a gente fala da sétima arte é interessante, porque rodar um filme, você pensa na locação, você pensa no figurino, você pensa no ator, você pensa na trilha sonora, você pensa nos equipamentos de filmagem, na edição. Então envolve muita gente. A gente acredita que esse momento para o cinema em Botucatu, realmente Marcola foi iluminado. Tá e iluminado, nos devolveu iluminada. esse espaço aí. Que bacana. Cris, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda na questão cultural de estrutura, nós tivemos essa semana aqui uma discussão, semana passada o prefeito esteve aqui, na quinta-feira foi dia do museólogo, e por isso um ouvinte nos provocou nesse sentido, de que Botucatu ainda peca na questão de museu. E até antes da gente começar aqui, você estava pontuando outras situações que também são consideradas museus, mas o Museu Histórico de Botucatu, como é que tá, em que pé está o museu e o que falta para a gente ter o acervo exposto para a população? Perfeito. Então vamos lá. O museu, assim como a biblioteca municipal, eles estão locados no nosso espaço cultural. Então, qual é a avaliação que eu faço? Esses dois equipamentos, eles não combinam no mesmo espaço. E antes que eu seja objeto de uma metralhada, eu vou explicar por quê. Eu já ia bater. O Museu Histórico, ele recebe muitas visitas de crianças. Imagina crianças chegando naquele espaço cultural, onde você tem uma área de lazer, onde você tem mesas e cadeiras e eles fazem piquenique. Aí a biblioteca tem o quê? Uma sala de estudo. Então você vai ali, você pega um dos livros, vai para a sala de estudo, tem uma outra sala com acesso à internet, ela tem os notebooks ali. Então o que acontece? As crianças, no melhor do bom sentido, né, usando essa palavra, elas atrapalham quem está ali para estudar. Então, nosso desejo já com o Fábio é a gente poder tirar esses dois equipamentos do espaço cultural. Uma outra situação que acontece. Os dois que você fala, biblioteca museu e biblioteca. Por quê? O espaço cultural, ele, pelo próprio nome, ele tem essa natureza para receber eventos, para receber outras ações. E aí, quando isso acontece, por exemplo, vai ter uma feira criativa, como a gente teve alguns meses atrás. Vem o pessoal da estrutura para montar o palco, a luz, as tendas, e isso também atrapalha quem está ali. Então, neste momento, esses dois equipamentos, tanto a biblioteca quanto o museu, eles estão lá. O que acontece no espaço cultural? Ele é extremamente fracionado em iglus. Salvo alguns que são um pouco maiores, a maioria são pequenos. Então, para a gente conseguir expor todo o acervo que existe no Museu Histórico, não comporta naquele lugar. Então, a gente sempre faz um recorte, escolhe um tema. Ficou muito tempo com a gente os objetos que foram doados pelo Gabarra, né? Ele tem um acervo maravilhoso, então as crianças podiam ir lá ver máquinas de datilografia, e era lindo, porque elas chegavam assim, como se elas fossem fazer o touch, e a gente falava, não, aperta mesmo essas teclas. Aí elas, onde é o eraser? Não tem, errou, troca o papel ou passa o corretivo. Então isso é muito bacana de um museu histórico, porque ele tem que contar coisas, principalmente para as nossas crianças. Então a gente tinha uma parte do acervo que ficava num imóvel que não era da prefeitura municipal, ali na Rua Amando. Então, quando a gente faz a devolução desse imóvel, a gente traz todo esse acervo para dentro do espaço cultural. Então, eles estão sendo o quê? Higienizados, desculpinizados, catalogados. Muitos não estavam. O que algumas pessoas não sabem é que o início do acervo do Museu Histórico, ele não é municipal, ele é do Estado. Então, ainda está em processo de doação desse acervo completo para o município. Então, o que nós precisamos hoje em dia?
de um espaço maior e mais adequado para receber o Museu Histórico. Já tem alguma... A gente tem alguns desejos. A Pinacoteca não comporta. Não comporta. A Pinacoteca parece um prédio grande. E aí, quando a gente fala em museus, ela também é um museu, só que um museu de artes. E ela abraça ali 2 museus diferentes. O MAC, que é o nosso Museu de Arte Contemporânea Itajaí Martins, onde ele tem inclusive um memorial ali dentro. É algo que não muda. O máximo que a gente pode fazer que a gente deseja fazer é mudar os próprios objetos do Itajaí, que foi a partir da doação das obras do Itajaí que a gente iniciou esse acervo do Museu Histórico, que hoje compõe o acervo da Pinacoteca. Então nós temos o MAC e a Pinacoteca, que envolve todas as outras artes plásticas. Então não cabe, né? O próprio espaço para guardar o acervo que a gente já tem do MAC e da Pinacoteca já tem sido pequeno, né? Então o que a gente está fazendo? Neste momento, esse ano também foi uma das conquistas que a gente teve, finalmente saiu da lei, saiu do papel o nosso Conselho de Patrimônio. As reuniões têm sido feitas na própria Pinacoteca. O que o Conselho do Patrimônio precisa fazer? Quais são os primeiros atos do Conselho de Patrimônio? Mapear quais são os casarões que têm uma arquitetura que precisa ser mantida por conta do próprio processo ou da época em que ela foi construída, do histórico daquela construção, do turismo. Então, o nosso desejo é mapear, fazer contato com esses proprietários, saber a que se destina o seu imóvel. E em algum momento o poder público poder fazer ou uma isenção de imposto, ou uma desapropriação e uma ocupação para um museu histórico, para uma biblioteca. Porque aí a gente estaria salvaguardando um imóvel que tem um histórico e fazendo uma ocupação. Porque tem um terror muito grande quando a gente fala no tombamento de um imóvel, fala assim, pronto, esse imóvel foi condenado. E a gente precisa perder isso, porque um imóvel que pode vir a ser tombado, o desejo é que ele seja preservado e não abandonado. Mas para isso ele vai precisar de incentivos fiscais, política pública e ações que a gente possa pensar para ocupar esses imóveis. Ninguém conseguiu fazer isso ainda no Brasil, tá? Se você conseguir, vai ser... Então, mas para isso, porque o que a você gente vai para precisa? Salvador, você vê a cidade se desmanchando. Você vai para as cidades mais antigas, você vê ela se desmanchando. Porque essa questão de isenção, redução, abrir mão de receita é uma condição muito difícil para os municípios fazerem, e eles não têm verba para isso. Quer dizer, uma pessoa que tem um imóvel, você vai querer que ela não dê uma destinação comercial para aquilo, teria que ser indenizada essa pessoa, porque ela não pode, sustentar, às vezes aquele é o único imóvel que ela tem. Então são condições muito difíceis de você conduzir e conciliar, tá? Uma pessoa que só tem um imóvel, ela depende daquele imóvel para viver. Você vai falar para ela, você não pode fazer nada aqui, é complicado para essa pessoa também. Mas esse é o entendimento, me perdoe, equivocado, porque existem níveis de tombamento. Então, em nenhum momento, um tombamento vai impedir uma pessoa de fazer o que ela quiser no imóvel dela. Esse é o entendimento equivocado. Então, por exemplo, nós podemos fazer o tombamento só da fachada frontal, que acontece, por exemplo, muito no bairro Higienópolis, em São Paulo. A gente tem construções maravilhosas ali, ao lado do shopping Higienópolis, por exemplo. Avenida Paulista, que fizeram lá, o banco lá. Banco, tem McDonald's que vem utilizado. Então, aí você tem um exemplo faz... clássico disso, tem a Casa da Frontaria Azulejada. É só a frontaria dela, o resto já mudou tudo. Porque aí você mantém pelo menos algo. Claro que antes você faz todo um histórico, mantém a história no papel. E aí você mantém uma fachada. Dentro, faz o que você quiser. Ou aproveita aquela fachada, derruba o restante e constrói um prédio. Inclusive a arquitetura hoje em dia, o que eles fazem? Quando tem um imóvel que tem um estilo muito mais antigo, a intervenção que vem para esse imóvel, ela é completamente moderna. Justamente para mostrar esses 2 momentos. Um de, sei lá, secular e um outro de uma intervenção absolutamente moderna. Como é o pátio do colégio em São Paulo, aquela estrutura que liga a São Francisco, a Faculdade de Direito.
Então, isso é uma coisa importante da gente saber. Existem níveis de tombamento. Uma pessoa que tem o seu imóvel tombado, ela pode negociar o potencial construtivo. Então, vamos supor, um imóvel está aqui no coração da cidade. Quanto valeria esse imóvel para uma especulação imobiliária? Como ele não vai poder ser derrubado e fazer um prédio de 20 andares aqui, o proprietário desse imóvel vai poder negociar com uma construtora 20 andares em outra região da cidade. Então, tudo isso são coisas que a gente está aprendendo. E vamos pensar, Botucatu. Tem muito para aprender, então, que é difícil. Eu acho e se a gente pensar aqui em Botucatu, a gente vai mapear quantos? 20 imóveis, talvez? É um trabalho que a gente consegue fazer personalizado, um a um. Falando em museu, eu não conhecia recentemente um que tem dentro do Santa Marcelina. Que coisa linda, você deve conhecer, obviamente. Tem o Museu do Santa Marcelina, tem o Museu dentro da Misericórdia, você conhece? Não, do Misericórdia eu não conheço. Então, tá lá o Santa Marcelina eu fiquei impressionado com os detalhes, né? E com o requinte e com o cuidado. Bom, a própria prédio do Santa Marcelina já é um monumento histórico. Já é uma visita histórica, né, É o primeiro Santa Marcelina do Brasil, sabia? É lindo ali, lindo. Temos vários. Infelizmente, nós já chegamos ao final. Eu vou convidar você para voltar logo no começo do ano que vem, inclusive trazendo pessoas desse novo conselho que você está dizendo, para a gente entender um pouco mais, porque isso mexe com a cidade, mexe com as pessoas que os interesses. É muito interessante o assunto e para a gente, como o Lorival falou, entender um pouco mais, aprofundar nisso. André, Lori, Ellen, querida, sabe o que é importante? Às vezes a gente pensa na preservação só do que é patrimonial. Existe a preservação do patrimônio imaterial também, que é a nossa cultura, os modos de fazer. Veja, Botucatu, ele já tem 2, talvez as pessoas não saibam, patrimônios culturais e materiais. Um deles é a nossa orquestra sinfônica e o outro é a banda sinfônica municipal. Legal. Então, isso são coisas que a gente precisa conversar muito ainda. É o início, esse conselho nasceu agora, ele já estava na lei desde acho que 2009, 2010, mas ele nasceu em 2025. Então a gente precisa ir ser realmente com muita calma. Se eu ganhar na Mega Sena da virada aí, tá? Eu tô pretendendo ganhar. Eu vou fazer um novo teatro na cidade, porque eu acho que a cidade merecia assim um teatro para 1.500, esse teatro bonito, lugar para pôr orquestra na frente, aquele palco, sabe? Muito bacana de ver quando aquilo pessoas tudo. Como você, ganhar na Mega Sena Marcola, já começam a sonhar e ter um olhar para a cultura da nossa cidade, já é o início. Isso aí já não tem volta. Cris, muito obrigado pela sua presença com a gente aqui, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer. Aliás, eu agradeço por essa parceria que não é hoje no final do ano, né? Os microfones sempre abertos pra gente durante o ano todo. A parceria de vocês no nosso Natal Encantado. Como ficou encantado? Ficou encantado mesmo. Eu estive ontem andando lá. Como ficou bonito aquilo. Em poucos lugares, talvez só em Gramado consegue se equiparar ao que Botucatu fez. No estado de São Paulo, eu não conheço nada igual. Botucatu tá de parabéns. E olha, pode apostar que a gente, a Roberta, hoje a Clarita vai levar o Natal Encantado, né, de bike, do pedal encantado. Maravilhoso. Podem ter certeza que 2026 tem novidades por aí. Nossa, vai ser difícil vocês superar esse ano, porque vocês foram o máximo esse ano. Nos aguardem. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.